Boa tarde, meninas, tudo bem? Que alegria, hein, estar aqui com vocês mais uma vez, depois de um tempo longe, depois da pandemia, estamos aqui. Deixa eu abrir meu tablet. E a palavra que eu vou ministrar hoje, eu vou falar para vocês com grande temor ao Senhor, viu? Porque o que o Senhor pediu para eu trazer hoje não é fácil de ser falado. Não é fácil, mas a gente vai fazer aquilo que o Senhor pediu, amém? Antes de eu começar a ministrar, quero falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito, né, na minha vida. E eu sou psicóloga já há mais de 25 anos. Depois eu vou falar um pouquinho, vou dar um testemunho aqui para falar sobre esse tema. E eu vim do mundo corporativo, atuava na área clínica, mas era do mundo corporativo, e depois fiquei 100% só na área clínica. Hoje eu dou consultoria em empresa. E nesse interim, eu tenho certeza que o meu chamado é a minha profissão, é ser psicóloga. Seja estar ministrando aqui em igreja, seja atendendo, porque a maioria dos meus pacientes são cristãos, o próprio Senhor, né, acaba mandando. E nesse tempo eu também escrevi alguns livros, porque falar sobre saúde mental ainda é um grande desafio, e que bom que as igrejas abriram para isso. E todo mundo fala, que legal, mas quando é com a gente, né, ir num psicólogo, ou a necessidade de ir num psiquiatra, ainda há muita coisa a ser quebrada. Então eu escrevi esse livro que chama Vencendo o Silêncio da Alma, que fala sobre saúde emocional do cristão. Então, aqui eu falo sobre depressão, ansiedade, pânico, sobre preconceito, sobre suicídio, sobre muitas coisas que é importante que a gente possa ter esclarecimento para as nossas vidas e também para ajudar a vida de outras pessoas. E eu escrevi na pandemia esse livro que chama Liberte-se do seu confinamento emocional, que fala de pedras de gelo emocionais que nós temos guardadinho e nem sabemos. E existem 18 pedrinhas e eu dou o nome deles. E para poder, todos os livros eu falo também da palavra para poder explicar, psicoeducar. E aqui eu conto a história de Tamar, a história de Saul. Então eu vou explicando essas pedrinhas de gelo por meio de personagens da Bíblia, tá? Eu trouxe os livros, no final vou estar aqui. Esses livros também é para ajudar na obra missionária, porque eu tenho chamado missionário, já viajei bastante, já fui para Angola 3 vezes, Sertão, Amazonas. Então, esses livros ajudam, a gente está semeando na obra e abençoa também as obras da aldeia Nissi, lá em Angola, do pessoal do Jeová Nissi, do qual eu estive lá. Então, uma parte aí desses livros, do valor desses livros, é doado para eles, amém? Estou com a boca seca, só um minutinho. Então, vamos lá, gente. Quando eu fui convidada para vir aqui e falar o tema que era a palavra, eu aceitei prontamente, né? Falei, bom, vou orar e ver que o Senhor quer que eu fale com vocês. E o Senhor me falou o seguinte, você não precisa preparar a palavra, essa palavra já está pronta. E daí o Senhor me lembrou que há uns 4 anos atrás, eu estive numa igreja lá em Barueri, também no congresso de mulheres, e o Senhor me entregou essa palavra que eu vou falar para vocês. E Ele falou o seguinte para mim, essa palavra não é para ser só ministrada aqui, você vai ministrar em outros locais. E eu tinha esquecido disso. Quando veio o tema feminismo versus feminilidade, eu falei, então eu entendi, Senhor, é essa palavra que eu tenho que falar aqui. Então vamos lá. Eu vou começar a ler, vou trazer textos da Bíblia, mas eu quero ler para vocês um texto de uma mulher, é uma advogada, que ela publicou no jornal um texto, falando um pouquinho sobre as mulheres. E o tema era o seguinte, a incrível geração de mulheres que foi criada para ser tudo o que um homem não quer. Então eu vou ler para vocês esse texto para começar a pregação. É pregação hoje, hein? Vamos mesclar com psicologia, mas é pregação. Eu vou ler aqui. É um texto longo, mas para vocês refletirem. Antes de eu começar a ler,
Vocês todas ganharam um caderno, não ganharam? Tem uma caneta e tal. O que eu queria acordar com vocês? Eu vou trazer assuntos difíceis aqui. E eu espero que o Espírito Santo possa trazer em vocês a revelação de coisas que vocês nem imaginavam, de traços bem sutis de feminismo, que talvez vocês nem imaginam. Né? Hoje eu vou falar sobre um feminismo velado, sobre coisas que o próprio mundo trouxe para nós e a gente nem percebe que tem uma raiz aí de rebeldia, uma raiz de insubordinação. Então, conforme eu vou estar falando, se vocês identificarem algo em vocês, escrevam as palavras. Eu não vou ler, ninguém vai ser exposta aqui, mas eu queria que vocês escrevessem. Uma outra coisa que eu queria pedir um favor, se podia colocar um lixo aqui, porque depois nós vamos usar esse lixo, tá? Então, eu vou ler. Às vezes me flagro imaginando um homem hipotético que descreva assim a mulher dos seus sonhos. Ela tem que trabalhar e estudar muito, ter uma caixa de e-mails sempre lotada. Ela deve ser independente e fazer o que ela bem entende com o próprio salário. Comprar uma bolsa cara, doar para um projeto social, fazer uma viagem sozinha para o leste europeu. Ela precisa dirigir bem e entender de imposto de renda. Cozinhar? Não precisa. Tem um certo charme em errar até no arroz. Mas, acima de tudo, ela tem que ser segura de si e não querer depender de mim e de ninguém. Pois é, ainda não ouvi esse discurso de nenhum homem, nem mesmo parte dele. Vai ver que é por isso que estou solteira, a pessoa que escreveu, e na luta. O fato é que eu venho pensado nisso, na incrível dissonância entre a criação que nós, meninas e jovens, mulheres, recebemos e a expectativa da maioria dos meninos, dos homens, jovens, velhos. O que nossos pais esperam de nós, o que nós esperamos de nós e o que eles esperam de nós. Somos a geração que foi criada para ganhar o mundo, incentivadas a estudar, a trabalhar, a viajar e, acima de tudo, construir a nossa independência. Os poucos bolos que fiz na vida nunca fizeram os olhos da minha mãe brilhar, como as provas com nota 10. Os dias em que me arrumei de forma impecável para sair nunca estamparam no rosto do meu pai um sorriso orgulhoso como ele tem quando eu entrei no mestrado. Quando resolvi fazer um breve curso de noções de gastronomia, meus pais acharam bacana. Mas quando resolvi fazer um curso de língua francesa, eles inflaram o peito como pombos. Não tivemos aula de corte e costura, não aprendemos a rechear um lagarto, não nos chamaram para trocar fralda de um priminho, não nos explicaram a diferença entre alvejante e água sanitária. Espera aí. Nos fizeram aprender inglês, aprender a dirigir, a construir um bom currículo, a trabalhar sem medo, a investir nosso dinheiro, exatamente como acontece com os meninos da nossa geração. Mas escuta, alguém lembrou de avisar os tais meninos que nós seríamos assim? Que nós disputaríamos as vagas de emprego com eles? Que nós iríamos querer jantar fora ao invés de preparar o jantar? Que nós seríamos criadas para encontrar a felicidade na liberdade e o pavor na submissão? Aí a gente, com a nossa camisa social que amassou no final do dia, a nossa bolsa pesada, celular apitando, 26 novos e-mails e WhatsApp, amigas nos esperando para jantar, carro sem lavar, 4 reuniões marcadas para amanhã, se pergunta, que raio de cara vai me querer? Talvez, se eu fosse mais delicada, não falasse palavrão. Ela não é crente, tá, gente? Não tivesse subordinados, não dirigisse sozinha à noite sem medo. Talvez se eu aparentasse fragilidade, talvez se eu dissesse que não me importo em lavar cuecas, mas não. Essas não somos nós. Nós queremos companheiros lado a lado, de igual a igual. Muitos de nós sonham com filhos, mas não só com eles.
Nós queremos fazer um risoto, mas nós não queremos e morremos de raiva se ganhamos um liquidificador de aniversário. Nós queremos contar como foi o nosso dia, mas não vamos admitir que alguém questione nossa rotina. O fato é quem foi educado para nos querer? Quem é seguro bastante para amar uma mulher que voa? Quem está disposto e nos faz querer pousar ao seu lado no fim do dia? Quem entende que deitar no seu peito e nessa forma de pedir colo, não estou aqui num discurso inflamado culpando os homens, igual a pastora falou, não. A culpa não é exatamente deles, é da sociedade como um todo, de criação equivocada, da imagem que ainda é vendida da mulher. Dos pais que criam filhas para o mundo, mas querem noras que vivam em função da família. No fim das contas, a gente não é nada do que o inconsciente coletivo espera de uma mulher. E o melhor, nem queremos ser, que fique claro, nós não vamos andar para trás. Então vai ser essa mentalidade que vai ter que andar para frente. Nós já nos abrimos para ganhar o mundo, agora o mundo tem que se virar para ganhar a gente de volta. Forte, não? Essa advogada escreveu sobre... Eu li esse texto na época e eu fiquei pensando muito quanto ela é verdade em muitos aspectos, né? Eu sou dos anos 70, eu tenho 51 anos, então eu fui criada no conceito que a mulher tem que ser independente. Eu não cresci em lar cristão, eu fui me converter já com filhos. Na época eu era divorciada e eu queria ser uma mulher independente. Eu sustentava meus filhos, eu nem ligava para a pensão, porque eu falava, eu banco. Eu queria ser uma executiva bem-sucedida, era o meu sonho. E eu não cozinhava. Tenho 2 filhos, e na época eu não cozinhava e não tinha vergonha disso. Daí entrei para a igreja, beleza, aceitei Jesus, tal, isso há mais de 18 anos, começou um processo dentro de mim, mas eu tinha raízes, e é disso que eu quero falar. Eu tinha raízes que eu achava que não era raízes desse mundo do feminismo, mas era. Eu lembro que era motivo de chacota na minha família, porque quando tinha Natal, Ano Novo, todo mundo sabia que eu ia comprar alguma coisa. Jamais eu ia fazer. Não sabia cozinhar. Eu pagava uma moça para cozinhar. Minha filha, eu já tenho filhos adultos, mas minha filha aprendeu a cozinhar, então ela cozinhava e eu assumi o papel do homem. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite, tinha comida, tinha empregada que limpava a casa e eu seguia a vida. Essa era a minha vida. Um dia, eu era do Ministério Bola Care, que era de profissionais da área da saúde. E um dia Deus falou assim para mim, olha, você tem que mudar de ministério, na mesma igreja. Você tem que ir para um ministério chamado RECRI, que chama Rede Cristã de Empreendedores. Eu falei, Rede Cristã de Empreendedores, é um ministério super masculino. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Mas por obediência, um dia eu fui lá na reunião desse grupo. Devia ter uns 50 homens, umas 4 mulheres. Cheguei lá, estava uma roda. Diferente de nós de mulheres, que quando chega alguém novo, visitante, a gente acolhe, né? Tudo bem, qual é o seu nome? Nada. Eu lá no meio deles, nada. E daí eles conversando, falaram sobre um tema tal, e eu, caramba, ninguém vai perguntar quem eu sou. Daí começou o louvor, resolveram fazer um louvor. E como eram muitos homens, era um estrondo o louvor, a voz das poucas mulheres não apareciam. E a hora que eles estavam louvando, me deu um choro, eu comecei a chorar, o Senhor falou, sabe por que você está aqui? Porque você vai ter que aprender o que é submissão a homens. Você foi sempre uma mulher independente, você vai ter que aprender, você vai aprender aqui a submissão de homens. Você não vai abrir a boca nesse ministério, só se eles pedirem. Meu Deus do céu, que loucura. Daí encontrei uma amiga minha que também não tinha nada a ver. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, menina, Deus falou que eu tenho que vir para esse ministério. Eu falei, gente, tem mistério aí, né?
E daí eu comecei a perceber as mulheres que chegavam nesse ministério. Ou eram mulheres solteiras, ou eram mulheres divorciadas. E todas elas independentes, tal, tudo assim. E começou esse processo lá, o Senhor começou a muito ministrar. Sempre a gente tinha debates sobre temas, porque é um ministério que fala de empreendedorismo, negócios. Eu era da área de RH, então... E às vezes eu tinha vontade de dar minha opinião e eu falava, não posso, porque o Senhor me falou que eu só vou falar se um homem me chamar. E daí, eu creio que o próprio Espírito Santo ministrou, né, o nosso líder, Boris, que é meu pai espiritual hoje, e às vezes ele falava, Silvia, o que você pensa sobre isso? E o que você... Daí ele começou a me chamar. E um dia, depois de anos eu já nesse ministério, eu falei que eu precisava contar essa história e contei. Porque eu percebia que as mulheres tinham algo muito parecido. E nesse período eu falei, é um absurdo eu não saber cozinhar. Eu preciso aprender a cozinhar. Quando eu contei isso para minha mãe, todo mundo ria de mim. Tipo, imagina. Eu falei, eu vou aprender a cozinhar. Hoje eu cozinho muito bem, eu já quero dar esse testemunho aqui, em nome do Senhor Jesus, tá? Cozinho muito bem. E eu contei esse testemunho para os homens. A hora que eu comentei, foi um silêncio. E um líder virou para mim e falou assim, Silvia, você sabe que com o avanço das mulheres no mercado de trabalho, nós homens, nós recuamos do nosso sacerdócio? Que a gente hoje tem, ele era casado, a gente tem dificuldade em exercer o sacerdócio, eu não estou falando em mandar, mas as mulheres não ouvem. As mulheres questionam. Ele falou, a gente foi para trás. E olha, lá na minha igreja tem um jargão horroroso. As pessoas falam, os homens são banana. Isso é muito ruim. E muitos deles acabaram assumindo esse papel. E daí ele falou, nossa, Silvia, esse tema precisa ser falado. Eu falei, meu Deus, a gente vai ter que falar muito sobre isso, porque ele é muito velado, né? A gente não percebe. E eu, como psicóloga no consultório, eu atendo muitos casos de brigas conjugais, eu só atendo a maioria cristã. E nos casos que a gente pega de problemas de casamento, o que acontece? A mulher que manda no marido. A mulher que manda, que não aceita um monte de coisa, que não se cala. E eu não estou falando, quando a gente fala de submissão, e para mim foi uma luta entender o que era submissão, né? A submissão não é você se humilhar, mas sim, a última palavra vai ser do seu marido. E tem mulher que fala assim para mim, eu não aceito isso. Meninas que são da igreja, eu não aceito isso, tem coisa que eu não quero. E daí quebra pau, quase se divorcia, daí vai para a pastora, vai para o pastor. Sabe o que está chegando no consultório agora? Homens, todos crentes, que falam assim para mim, eu não sei lidar com a minha mulher. Silvia, eu não sei, eu não tenho autoridade, e eles estão ficando mal com isso. Tem homem que eu tenho que falar assim para ele, você tem que falar para sua mulher não. Ele fala assim, se eu falar não, vai ser guerra em casa. Então, o que eles fazem? Eles ficam em silêncio. Eles ficam em silêncio, a mulher manda, desmanda, todo mundo na igreja. Todo mundo vai na igreja. Então, trazer essa realidade para vocês, trazer um questionamento, será que em algum momento a gente não pode estar agindo assim? Será que em algum momento quem é solteira não assusta os homens? Porque eu já vi isso de meninos que falam para mim que ficam assustados, que eles falam assim, não, eu acho que eu não sou porque ela é tão independente, e a gente pode ser independente profissionalmente, ter a nossa carreira, a gente pode ser uma pessoa de sucesso, mas a gente tem que resgatar algumas coisas que realmente foram perdidas. E daí eu quero trazer um exemplo. Antes de eu trazer esse exemplo, vocês sabiam que, geralmente, uma mulher autoritária, mandona, ela se aproxima de homem quieto, que acaba fazendo assim, é muito comum, não peita. Eu, na época,
Depois vou dar meu testemunho. Eu casei, o Senhor é maravilhoso. Eu casei esse ano. Olha como Deus é lindo. Com uma filha de 19 anos, um filho de 19 anos, uma filha de 24 anos. Eu sozinha há mais de 15 anos. O Senhor colocou um homem de Deus na minha vida. Eu com 51 anos. Vamos exaltar o Senhor, né, para dar uma glória a Deus. Amém? O Senhor é fiel. Eu falava assim, Deus, eu não aceito. Minha família vai ser restituída. Eu não aceito ser uma mulher separada. Eu não aceito, Senhor. Eu falava isso. E tinha mulheres que falavam assim, Silvia, mas a gente já tem mais idade. Eu falo assim, não importa, o Senhor há de fazer, enquanto está no meu coração. E sabe quem é meu marido? É meu melhor amigo da igreja. A gente era amigos há mais de 10 anos. Amigos, mas nada, nunca, amigo. E de repente, eis que, igual ele falou, fala com Deus, de repente eu te vi. Foi assim que ele falou, fala com Deus. E eu casei esse ano. E eu falava assim para mim, Senhor, eu estou aqui no Recri porque um dia eu quero ter um companheiro. Isso eu preciso mudar, porque eu sei que eu tenho uma raiz de rebeldia. Eu sei que eu tenho uma raiz de independência, que cuidava dos meus filhos, de tudo em casa. Como vai ser quando o Senhor colocar um marido para mim? Eu vou saber ouvir ele? E eu falava assim para Deus, coloca um homem com muita personalidade. Meu marido, eu sou pianinho, ele é homem. Não tem nem, e glória a Deus, que ele é assim. Porque eu falo, Deus, põe um homem assim, porque eu tinha medo da minha velha mulher, que se bobear, a gente não fala que o velho homem pode voltar? Algumas raízes em nós pode voltar, e a gente tem que tomar cuidado. Filha, seu pai não decide nada, não. Mães falam, decide nada não, o pai fala com a tua mãe. Não fala com a minha mãe. Mulher, vamos conversar nós dois sobre tal assunto, e nós dois vamos decidir o que é importante para a nossa família. Não é fala com a sua mãe. E a gente foi se empoderando, né? Meu pai não fala nada, é só minha mãe. Tudo isso dentro da igreja. Esses homens que eles chegam no consultório, eles chegam bem desesperados. Eles chegam bem assim, Silvia, a gente sabe que Deus odeia o divórcio, eu não quero me divorciar, mas eu preciso saber como ter autoridade na minha casa. Falo para minha mulher, vamos buscar ajuda, quem precisa de ajuda é você, eu não quero. Né? E muito disso. Então, vou falar de algumas características dessas mulheres. Geralmente, uma delas, dentro das pedrinhas de gelo emocionais que eu falo num dos livros, existe uma que a gente nem percebe, chama arrogo e grandiosidade. O que é arrogo e grandiosidade? Eu me sinto melhor, eu sou mais inteligente, ele é tão bobo. Hoje a gente sabe que no mercado de trabalho pode ter mulheres que ganham mais que homens. Tudo bem, não há problema nisso. Agora, você não pode jogar isso para o homem. Isso acontece. Eu ganho mais que você. Você não tem isso. O arrogo e grandiosidade, a pessoa se sente melhor. E, às vezes, olha até para o homem que ela amou e casou com um olhar até meio de desdém. Não tem humildade, não sabe ouvir. Não sabe ouvir. Ela não me ouve, Silvia. Eu ouço direto isso no consultório. Estou falando de mulher crente. Ela não me ouve. Já falamos com o pastor. Não me ouve. Autoritária, controladora. Controladora. Eu atendo uma moça que o casamento dela está na beira de uma separação. Os dois cristãos, porque ela controla o marido. Ela quer que ele dê informação de tudo para ela. Ela fala, como ele pode ter ido cortar o cabelo e não ter me falado? Como assim? Qual o problema? Como ele pode ter controlador? E a gente está trabalhando essa questão do controle. Ciúme. Não pode cumprimentar mulher nenhuma da igreja. Não é que ele chega, paz do Senhor, irmã, porque você cumprimentou? A
autocontrole emocional insuficiente, explode, estressada, grita em casa. Eu sei que, eu sou mansa, mas tem hora que eu sou brava. Mas eu estou falando de pessoas descontroladas, que gritam, que fazem escândalo, que fazem arranha-céu, que os filhos falam, minha mãe está louca. Autodisciplina insuficiente, que realmente eu falo que foi o próprio Senhor que me fez gostar, queridos, é inacreditável. Hoje eu sinto alegria de poder cuidar da minha casa. Eu tenho uma moça que me ajuda, eu tenho, mas tem coisas que eu faço questão. Olha, esse paciente que eu atendo, que ele fala assim para mim, ela não me ouve. Ele é um cara muito bem sucedido financeiramente. E eles têm até cozinheira. E a pessoa foi embora. Ela fala, eu me recuso. Não vou fazer comida enquanto tiver cozinheira. Você que cozinha. Ela tem 2 filhos. Ele acorda de manhã. Ele é líder na igreja. Ele cozinha. Ele deixa tudo. Ele prepara a madeira. E ela, eu não vou me submeter a isso. Né? E daí eu quero pegar um exemplo de uma mulher que ela me inspira, que está na palavra. Porque nós podemos ser mulheres inteligentes, mulheres bem-sucedidas, mas que a gente possa saber diferenciar a autoridade espiritual que a gente pode ter de um autoritarismo, de um feminismo velado nas nossas casas, no nosso lar. E essa mulher é Débora. E eu quero ler sobre Débora. Olha que interessante. Lá em Juízes 4:4, começa assim. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela juízo. Ou seja, consultavam ela. Só que olha que interessante, Débora profetiza mulher de Lapidote. O que você ouviu falar de Lapidote na Bíblia? Tem histórias que falam sobre Lapidote? Sim ou não? Não. Só que aqui fala que era a mulher dele. Não podia falar assim, Débora era casada com um homem chamado Lapidote. Só que aqui eu vi a autoridade que o Senhor deu para ele. Ela podia ser a juíza, mas a Débora profetiza era a mulher de Lapidote. Aqui a gente está falando de autoridade espiritual do sacerdote do homem. Olha, eu ouço muitas mulheres que falam assim, eu não vou mudar meu nome depois de casar, dá muito trabalho, gente. Tem que pôr o nome do homem, depois ninguém... Eu ouço muitas mulheres assim. Eu já fui casada antes e eu não mudei meu nome. Queridos, quando casei esse ano, eu fiz questão de mudar meu nome. Sabe por quê? Porque ali para mim tinha algo muito espiritual que eu precisava quebrar. E eu falei, eu vou mudar. Até alterei, meu nome era Silvia Regina Prado, agora é Silvia Prado Goldoni. Profissionalmente é Silvia Prado, que é como as pessoas me conhecem. Mas eu falei, e ele falou para mim, se não precisa, eu falei, eu quero mudar meu nome. Eu preciso falar que a autoridade é sua. E isso pode parecer uma coisa tão boba, mas para mim fez tanto significado. Então, às vezes, tem coisas tão sutis que muitas vezes a gente se nega ou não quer fazer. Essa moça, esse rapaz que eu estou atendendo, que ele... Olha como é sutil, gente, o feminismo. Ele falou assim para mim, Silvia, lá na escola dos nossos filhos, tem um grupo de mães, e daí pediram o nome das crianças, né, para uma atividade. Ele pôs o nome, não vou falar o nome, né, sei lá, João da Silva, vamos imaginar que era Silva o sobrenome dele, e o dela é Dias. Ela pôs na lista o nome dos filhos sem o sobrenome do marido. Ele falou assim, ela não pôs o meu sobrenome, que é
que os meus filhos são registrados. Ela pôs o dela. Rebeldia. Então, gente, é tão sutil isso que a gente está vendo, né, acontecer. E o que a gente vê hoje, eu estava vendo aqui, vou pegar para vocês, que o mundo nos bombardeiam de coisas, né? Hoje eu estava conversando, sim, eu faço terapia, psicóloga precisa fazer terapia, e a gente estava falando sobre o feminismo mesmo, sobre preconceito e tal, né? E o quão cada vez mais vai estar para nós, que somos cristãos, que queremos valores, que queremos família. Olha que saiu hoje na BBC News. Sexo, intimidade e companheirismo, mas sem compromisso a longo prazo. Socióloga descreve situationship. Já ouviram falar disso? Situationship é uma forma que a geração G definiu o significado de amor e sexo, evitando rotular relações. É uma expressão em inglês para definir uma relação de sexo, intimidade e companheirismo, mas sem compromisso a longo prazo. Então, se você vai falar que você está se guardando, não é isso? Vou me guardar para esperar a pessoa. Se você falar isso para um grupo que não conhece a Cristo, vão falar que você lavagem cerebral, você é boba. O que é isso? Eu me guardei. Opa, difícil? Mas eu falei, não, Senhor, a bênção vai vir. Então, como que vai ser para nós, né? Chega lá esse feminismo, e daí vai perguntar para uma menina que é solteira, né? Ai, estou ficando com isso aqui. E você fala, não, estou me guardando. O quê? Então, a gente tem que ter argumentos para falar da palavra. Eu tenho um filho, eu estava falando com a pastora, ele entrou na faculdade esse ano. Nossa, está muito difícil. Por quê? Porque a gente sonha com os nossos filhos na faculdade. Só que na faculdade, eles têm contato com tudo que é o comunismo, o socialismo, o feminismo, LGBT, tudo isso daí, né? E daí eles começam a ser um pouco abalados assim, ó. Ah, mãe, mas sei lá, tudo isso daí, né, que você crê, o que eu creio? Eu falei, é inegociável o que está aqui na palavra do Senhor. É inegociável, filho. Difícil, inegociável. Então, a gente tem que ter muita sabedoria de como conduzir isso nas nossas casas e de como a gente vai submeter aos homens na autoridade deles. Eu falo, puxa, minha prova de fogo, né? Casei agora. Eu me ponho muito assim. Às vezes a gente tem opiniões contrárias, mas eu deixo prevalecer as questões dele para vir aqui. Vou dar um exemplo. Eu vou pregar em fevereiro num congresso de mulheres lá em Biúna. E era sábado e domingo. E daí meu marido trabalha de sábado. E daí eu pensei, eu vou no sábado, eu vou e volto e não atrapalho ele para domingo eu estar com ele. E daí eu falei, amor, eu fui convidada, tal, o que você acha? Não, vai, claro. Eu falei, então, mas acho que eu vou no sábado e não no domingo. Ele, por quê? Eu falei, porque daí eu estou com você. Ele falou, você não vai sozinho. Ou você muda a data ou você não vai. Daí eu liguei para a pastora, ele falou, porque eu vou te levar, cuidado. Eu espero do lado de fora, eu fico num lugar, não tem problema. Mas você não vai sozinha lá. Eu amei. Verdade, obrigada pelo cuidado. Pastora, olha, eu vou mudar, porque o marido... Claro, Silvia, mudei. Se fosse um tempo atrás, o que eu falaria, hein? O que eu falaria? Então, eu lembro uma vez, a minha pastora, ela estava atendendo as mulheres depois do culto. E atendendo tal, daí chegou o pastor e falou para ela, amor, está muito tarde, agora a gente tem que ir embora. Daí ela virou para as meninas e falou, meninas, eu preciso ir. Eu vou conversar com vocês outra hora, tá bom? Meu marido está me chamando, eu vou. Daí ela saiu das meninas, que absurdo essa pastora. O marido dela precisava atender a gente. Daí a gente foi trazer isso. Cara, ela foi obediente àquilo. Já era tarde, realmente. Ele tinha acabado de pregar, ele estava cansado. Então, o quão é difícil isso? Ok, meninas? Porque lá no consultório, a maioria dos casos é isso. Atendi um casal que ia casar, estava noivos.
E daí a menina também autoritária, mandando, ela se atende terapia de casal para noivo? Não. Não. Daí um dia, vamos lá, fui conversar. Meu Deus do céu. E ele falava, fala para ela. Fala para ela. Eu falei, não sou eu que tenho que falar. Você tem que falar para ela. Imagina que eu vou falar, entendeu? Então isso é muito sutil e muito presente. Olha só. Em Juízes 5, tem o Cântico de Débora. E no Cântico, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Cântico de Débora, ele é lindo, que é quando ela, depois vocês leem lá, mas a vitória, né, que eles tiveram aí sobre a derrota de Cícera. E tem uma parte que fala que a Débora, ela era mãe de Israel. Ela era mulher de Lapidote, mas ela tinha lá a autoridade dela. Era a mãe, ela aconselhava. E a gente pode isso. Pode ser assim. Eu ministro em muitos lugares. Meu marido não é aqui, não é dele. Ele é um homem de Deus, ele é um sacerdote na minha casa, que preza valor, mas ele é extremamente tímido. Mas ele é muito sacerdote e ele tem autoridade. Tem mulheres que pegam no microfone e às vezes o homem não e se acha maior que ele. E se ele falar que não alguma coisa, amém, né? Não. E a gente tem que aprender isso. Isso é difícil para a gente que vem dessa cultura. Eu não estou falando dos homens, porque isso também tem, né? De alguns que não sabem muito bem lidar a questão de submissão. Quando eu levei essa palavra num congresso, aquele congresso que eu falei, terminou, o pastor estava lá no fundo e falou, eu posso falar aí, Silvio? Meu Deus, eu falei, pode, pastor, dele veio. Ele pegou o microfone, ele falou, muito obrigada de falar essa palavra nessa igreja. Ele falou, para as mulheres que estão nessa igreja, porque o que você falou é real aqui nessa igreja. E daí, ele falou assim, mulheres, vocês não sabem, vocês têm os homens aqui, mas vocês têm que saber como conduzir nós. Se vocês falarem com jeitinho, não é manipular, mas se vocês não gritarem, se vocês não quiserem passar por cima, se vocês não perderem a cabeça, a gente vai fazer por amor, não precisa quebrar tudo. E daí ele fez lá um mover, foi um negócio bem forte. Eu falei, Senhor, obrigado. Então eu queria que vocês anotassem o que vocês acham que em vocês ainda tem coisa que precisa ser mudada hoje. Eu não sei se você é solteira, eu não sei se você é casada, eu não sei. Mas o que é aquilo que você fala, caramba, eu às vezes não sou humilde mesmo. Eu não ouço. Eu às vezes sou arrogante mesmo. Às vezes eu sou insubordinada. Eu queria que vocês, sei lá, que vocês pudessem se examinar. A palavra de Deus fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe quando eu sei que às vezes eu estou... Às vezes eu estou assim, eu falo assim, caramba, Silvia, eu te falei, você não ouviu? Eu falei, caramba. A gente tem dificuldade de ouvir. A gente tem dificuldade de ouvir. Amor, olha essa, vou trazer outra. Tudo crente. O cara fala assim para mim, Silvia, eu não tenho condição de fazer o casamento que ela quer. Eu já falei para ela, a gente pode fazer algo simples, mas ela quer fazer, custe o que custar. Isso é o quê? Eu falei, você vai fazer? Ele falou, vai ter pau. A gente vai ter dívida para 2 anos. Ele não quer, mas ela quer. E daí ele vai fazer. É claro que a gente tem sonhos, mas tem coisas que dá e tem coisas que não dá. Existe algo na psicologia que a gente fala que é um modo esquemático. O que é modo esquemático? É um modo esquemático que quando é ativado algumas coisas, nós entramos em alguns modos. E tem modos que nós chamamos com nomes infantis, por exemplo. Tem o modo criança zangada. Tem adulto que fica assim, de birra, de mal, não fala, bate o telefone, estou falando tudo de crente, bate o telefone, não falo mais com você.
Tem o modo criança indisciplinada, é adulto com comportamento infantil. O que é indisciplinada? Ele fez isso, não quer? Então ele vai me esperar 2 horas até eu me arrumar. Ele vai ficar lá me esperando, tipo vingancinha. São modos esquemáticos que a gente vai tendo. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. A gente fala, puxa, como é que pode? Homem de Deus, mulher de Deus, casou e vive no pau. Lá na minha igreja, eles começaram a ter cursos de casais. Está tendo só ministrações para casais, porque começou a vir uma avalanche de crente que queria se separar. Crente que orou, que jejuou, que casou e só pau. O que estava acontecendo? Homens tinham que ser ministrados? Claro, foram ministrados. E as mulheres? Um monte. Um monte. E agora estão falando, gente, todo mundo tem que fazer esse curso aí. De falar sobre esses assuntos. A mulher fala, eu sou, não é. Eu sou, não é. Daí tinha pau. Então, eu queria hoje fazer algo, e eu falo o seguinte, a gente tem que ter muita humildade, né, para algumas coisas. Que vocês escrevessem aquilo que vocês acham que vocês gostariam que fosse mudado, que há uma raiz, ok? Pode ser que tenha alguém que fala, não tenho nada, amém, glória a Deus, sorte tua. Mas que a gente pudesse escrever e colocar nesse lixinho para a gente orar. Sabe por quê? Lá em Ezequiel, deixa eu pegar aqui onde está. O que precisa ser transformado em vocês? Seja você solteira, você casada, mas que você vê que tem raiz que vem desse feminismo aí, né? Ezequiel. Ezequiel 36. Alguém pode fazer um violãozinho para a gente fazer uma oração aqui? Se possível. O que nós precisamos, lá no Cântico de Débora, fala desperta, Débora. E que hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos despertar. E nos despertar para identificar aquilo que em nós há raiz, sim, de insubordinação, de feminismo, de rebeldia, de histeria, de falta de controle emocional, de ataque de ciúme. Outra coisa que eu vejo no consultório, que eu falo para a mulherada, para de olhar celular de marido. Para. Porque, não, ele tem que me dar na minha mão. Eu quero ver o que ele faz. Querida, se alguém quer fazer alguma coisa errada, vai fazer. É temor e tremor ao Senhor. Eu falo, não, Silvia, não, você vai parar de olhar o celular do teu marido. Não, a gente vai comprar senha de e-mail, senha de celular, não. Falar para ele mudar a senha do celular dele, não pode. Manda ele mudar. Você tem que confiar em você. Você tem que confiar em Deus. Você não pode controlar, ser uma mulher controladora, monitorando. Outra coisa, vou falar aqui que isso é importante. Quem é mãe aqui? Tem mãe? Mães, eu sou mãe, é duro, hein? Eu sei que a gente quer os nossos filhos aqui, mas eles crescem. E se eles já estão adultos, cara, não põe, vou falar por amor. Eu atendi uma menina de 36 anos, que ela tinha no celular, a mãe dela tinha no celular, nem sei como faz isso, o GPS para saber onde a filha estava. A menina tem 36 anos. Controle. Tira isso, não, minha mãe vai brigar, imagina, minha mãe, minha filha, ai, se alguém falar alguma coisa para minha mãe, crente. Não. A gente tem que se libertar disso. Olha só, Ezequiel 36, fala algo muito lindo, eu vou ler para vocês. Assim diz o Senhor,
Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel. Pelo meu santo nome que profanaste entre as nações onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomai-vos de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Agora, então, no 25, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aspergir. Aspergir é como se fosse borrifar águas purificadoras. Eu creio que o Senhor, Ele vai fazer isso hoje aqui em nós. O Senhor precisa transformar os nossos corações, porque nós falamos tanto do mundo, né? Nós falamos tanto lá de fora, mas, queridas, tem velado aqui dentro. Tem velado, tem raiz aqui dentro, de insubordinação, de orgulho, de descontrole emocional. Homem que fala assim para mim, estou falando relatos de consultório, Silvia, ela parece uma louca, descontrolada, é uma mulher de Deus, mas aonde está a mulher de Deus? Aqui dentro da igreja é lindo, não é lindo? Agora é lá fora, ó. A gente representa Cristo lá fora, a gente representa Cristo na nossa casa, a gente representa Cristo no nosso trabalho. Tem dia que a gente fica nervosa, é claro também, mas que a gente possa ser vista como mulheres sábias, como colunas, como justas, como conselheiras, não com poder, porque o poder é dele, o poder é de Jesus. Então, dinheiro, status, carreira, é legal, mas a gente tem que ser conhecida por outras coisas. Como a mulher lá de Provérbios 31. Que o nosso companheiro possa falar, pô, minha mulher é uma mulher sábia. Tudo bem, tem gente que tem personalidade forte, mas ela não é uma desequilibrada. É triste ouvir um homem de Deus falar de uma mulher de Deus que ela é louca, que ela é desequilibrada, que ela é controladora, que ela manda. E ouvir de um homem falar, Silvia, nós perdemos o nosso sacerdócio, nós não sabemos o que fazer. Tipo uma súplica, sabe uma súplica? Eles não estavam fazendo vitimização. Um cara que eu achava ele mó machão. E ele falou, Silvia, nós estamos perdidos. Porque sim, tem congresso de mulheres, mas tem pouco para homem, né? E eu percebo muitos homens perdidos nessas questões. Então eu queria convidar vocês que pudessem colocar aqui aquilo que vocês entendem que o Senhor precisa aspergir águas purificadoras. E nós vamos levantar um clamor em oração. Amém, queridas? Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, na tarde de hoje, quebrar nosso coração, Senhor. Meu Deus, eu quero que todo o espírito de rebeldia, Senhor, toda a raiz de insubordinação, de orgulho, de desequilíbrio emocional, de histeria, de controle, que seja colocado aqui para que o Senhor possa aspergir, meu Pai, sobre nós. Uma geração de mulheres que vão ser influentes na sociedade, mas com autoridade espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tu és bom, Jesus. Vamos ficar de pé para orar, meninas? Oh, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Nós
nós colocamos aqui, Senhor, tudo aquilo que estava lá no nosso escondido, Senhor. Que nós mesmo escondemos, Senhor, que a gente nem sabia. E eu creio que o Teu Espírito Santo trouxe à nossa mente aquilo que precisa ser aspergido com águas purificadoras. Põe a mão no teu coração. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos tudo que está aqui. Eu não sei o que está escrito aqui, mas nós pedimos para o Senhor aspergir águas purificadoras. Pai amado, venha renovar nossa mente com a mente de mulher de Provérbios 31, Senhor meu Deus. Que nós possamos, Pai amado, pedir perdão se a gente fala alguma coisa errada para os nossos companheiros. Que nós possamos pedir perdão por nossos filhos, por algum momento de histeria. Senhor meu Deus, nós somos mulheres sábias, nós somos constituídas para ser coluna de uma casa de um homem. A coluna de uma casa e não aquela que desmonta tudo, Senhor. Então, Pai amado, derrama sobre nós a sabedoria de Débora, Senhor. Derrama sobre nós, Pai amado. Pai, muda os nossos corações. Pai amado, derrama sabedoria, derrama sanidade, meu Deus. Derrama amor, Senhor, meu Deus. Derrama esperança para as mulheres, Senhor. Que nós possamos ser conhecidas na sociedade como mulheres sábias, como mulheres com autoridade espiritual, mulheres que podem levantar a mão e profetizar cura, profetizar libertação, mas que a gente possa ser conselheiras, meu Deus. Que nós podemos ser conselheiras, Pai. Que nós podemos ser mulheres que possam fazer diferença na nação, justas, meu Deus, justas. Na tarde de hoje, transforma o nosso coração. Levanta a mão, meninas, vamos repetir assim. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, desperta a Débora em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu serei uma mulher que serei coluna da minha casa. Eu serei serva, Pai. Eu serei sábia, Senhor. Eu serei justa. Eu serei conselheira. E o poder é só teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.